Muito bem, muito boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós estamos em 14 inscritos. Então, quando a maioria deles entrar na sala, a gente começa aí o nosso Plano Nacional de Educação, tá bom? Já já a gente começa. O que todos entrarem, vamos que vamos. Aí. Não, não tá sem. Mais uma vez, boa noite a todos que aí se encontram. Nós estamos aí com cerca de 14, 15 alunos inscritos para o nosso encontro. Então, assim que todos, ou a maioria, estiver presente, 10, 12 dos nossos queridos professores, pedagogos, pedagogas, professoras, daremos início, então, ao nosso encontro do Plano Nacional de Educação. Mais alguns minutinhos, a gente já começa aguardando a maioria dos nossos queridos companheiros entrarem na sala. Então, mais um minutinho, vamos dar início ao nosso encontro. Estamos aí já com 10 pessoas na sala, né? Nós temos aí cerca de 15 inscritos, né? Então, mais um ou dois aí que cheguem na nossa salinha. Vamos começar aqui a nossa aula ao vivo. E para quem assistirá gravado depois, né? Da mesma forma, né? Para dar oportunidade aí do pessoal que está no ao vivo para poder fazer perguntas, tirar dúvidas e tudo mais. Portanto, mais a chegada de um ou dois dos nossos queridos professores e professoras, daremos início, então, ao nosso encontro.
Agora sim, sem muitas delongas, o nosso muito boa noite, o nosso muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o professor Irenilson Bacheski, conhecido de muitos de vocês aí, de diversos cursos em que nós, então, lecionamos, não é? E os senhores, as senhoras, professores, professoras, estão com um grande objetivo, que é entrar na Prefeitura Municipal de Curitiba como professores, não é mesmo? Docência 1, educação infantil, são muitos cargos oferecidos e com a promessa do edital de início já no ano que vem, já em 2023, já começar o ano já, não é? Com a garantia da sua aprovação. Muitos estão ingressando no serviço público pela primeira vez, outros estão buscando um novo padrão fora do estado do Paraná, né? Outros já trabalharam como PSS, no processo seletivo simplificado, né? Então, estão buscando essa estabilidade. Alguns já lecionam lá, com 20 horas, vão buscar mais 20 horas para terem 2 padrões, como se dizia antigamente, né? Legalmente, a gente fala 2 lotações, né? Buscando 2 lotações. Então, seja muito bem-vindo, tá certo? Muito bem. O nosso curso Revisando, na verdade, né, é uma reunião, é um encontro de professores que tem o objetivo, não é, de nos reunir, não é, em horários bastante diferentes, sábado à noite, domingo à noite, com aulas gravadas, aulas ao vivo, para oferecer a vocês uma grande resenha, um grande resumo do que mais é favorável cair na sua prova. Lembrando que o Revisando trabalha com vários segmentos, não só para professores, mas também da Polícia Científica lá de Santa Catarina, não é? Também com outros concursos, as quais aí nós estamos trabalhando no decorrer, não é? Desses anos que aqui estamos. Não esqueça, então, de entrar lá no YouTube, no Revisando EAD, se inscrever, porque há muitos vídeos, há o oferecimento de muitas aulas mais curtas, mas que estatisticamente são os conteúdos que mais têm a chance de aparecerem aí na sua prova. E nós temos uma pequena novidade a oferecer para vocês, eu já vou aqui adiantar aos senhores e às senhoras, deixa eu aqui mostrar a nossa tela para vocês. Deixa eu abrir aqui. Cadê o meu arquivo? Não é? Aqui. Acho que é aqui. Muito bem. Senhores e senhoras, nós, professores, não é? Vamos oferecer a vocês um simulado diferente. Nesse simulado, nós vamos enviar via WhatsApp a vocês que queiram, então, realizar parte desse simulado, né? Desde que vocês tenham interesse, façam a sua inscrição para esse simulado, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E esse simulado, então, você vai receber ele via WhatsApp, tá? E as respostas vocês vão assistir via YouTube. As respostas via YouTube. Como que vai funcionar? Então, a partir do domingo, dia 6 de novembro, 2h30, ali nós vamos ter os vídeos apresentando, então, um debate acerca das respostas corretas deste simulado. Serão 40 questões inéditas de diversas disciplinas, informática, língua portuguesa, não é? E eu vou tratar com vocês de 40 questões inéditas de Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, em que você vai fazer a sua inscrição via WhatsApp aqui do Revisando, 41988543722. Vai, né, claro, se inscrever, vai conversar com o professor Márcio acerca aí da inscrição de adesão, já que o valor você decide. Daí você recebe este simulado no WhatsApp, você resolve ali, e no domingo, dia 6 de novembro, a partir das 2h30 da tarde, nós quatro professores, viremos no YouTube para conversar com vocês, questão por questão, uma por uma das 40 questões propostas por cada professor. Sim, isso mesmo. São 40 questões oferecidas por cada um de nós 4. 160 questões aí, então, oferecidas. Maravilha? Então, vamos ao que interessa agora. Vamos tratar do Plano Nacional de Educação. Para que eu possa apresentar o Plano Nacional de Educação, eu acho que o professor Márcio, se você quiser fazer uma intervenção aí, fique à vontade.
É 40 no total, errei por 2. Eu falei 160, ainda bem que o senhor Márcio está me corrigindo aqui, ó. São 10 de português, 10 de informática, 10 de ECA, 15 de português. Ah, entendi, professor Márcio. Professor Márcio aqui, a voz da sabedoria está me corrigindo, né? Coisa boa. Ainda bem que você fez aí a intervenção, porque eu cometi uma gafona aqui, mas vai dar tudo certo, né? Lembrando, 3 de informática, que é um simulado como se fosse a prova mesmo. Boa, professor. Opa, ainda bem que nós nos salvamos aqui a voz da sabedoria, tá? É um simulado que vai, claro, imitar a nossa prova. Eu havia compreendido de forma um pouquinho diferente. É como se fosse uma prova nossa aqui para vocês. Meninos e meninas, vamos lá, o nosso chat está aberto, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, queiram tirar qualquer dúvida, né? Fiquem bastante à vontade com relação à nossa aula no decorrer do nosso encontro. Muito bem, vamos falar da minha disciplina agora, do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele é de 2014 e ele tem duração de 10 anos, portanto, ele vai durar até 2024. O Plano Nacional de Educação, ele foi dividido em 3 partes, tá? Em 3 partes. A primeira parte são os artigos de lei que tratam legalmente do Plano Nacional de Educação. A segunda parte trata das metas e a terceira parte trata das estratégias para alcançar a meta. Então, para alcançar as metas ali estabelecidas, quais são as estratégias? Por isso, o Plano Nacional de Educação é separado em 3. Só que existem alguns problemas que a gente precisa pontuar e corrigir aqui. O primeiro ponto, os artigos legais do Plano Nacional de Educação, aqueles primeiros artigos de lei, foram muito bem separados. Então, eu trago para vocês aqueles que estatisticamente mais têm caído ao longo dos anos, de 2014 para cá, nos principais concursos e na nossa banca. Só que o primeiro problema, metas e estratégias estão misturadas. Eles colocaram um grande liquidificador e bateram as metas e as estratégias. Então, didaticamente, é péssimo. Didaticamente, é péssimo compreender as metas misturadas com as estratégias. Portanto, isso é bem complicado didaticamente de se compreender. Por outro lado, nos últimos concursos têm caído as metas e as estratégias têm caído muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 questões de Plano Nacional de Educação, caem 9 de metas. E uma se divide entre estratégias e os artigos legais do Plano Nacional de Educação. Então, as metas vêm com muita força na sua prova. Os artigos de lei, mais ou menos, e as estratégias, bem menos ainda. Então, o que nós fizemos aqui? Eu fiz uma linguagem diferente, tá? A aplicação desses artigos de lei e das metas para os senhores e para as senhoras, tá certo? Que 90% de chances de cair. Claro, vocês têm a obrigação de lerem as estratégias também. A obrigação, por quê? Se elas vierem, vocês estão preparados, está na ponta da língua. Muito embora saibamos que os artigos legais e as metas são os pontos do Plano Nacional de Educação que mais aparecem em provas. Eu acredito que venha a ocorrer o mesmo com os senhores, com as senhoras, agora no nosso concurso. Maravilha? Então, vamos lá. Ah, outra coisa, eu mudei algumas palavras, eu tirei algumas palavras, frases entre vírgulas, para ficar mais fácil a compreensão dos artigos e também das nossas metas que vão cair na sua prova. Então, eu facilitei a sua vida para esse entendimento. O que nós vamos ver essa noite, então? Os artigos de lei e as metas. As estratégias mais importantes constam do seu artigo, constam do arquivo que vocês receberam, porém, vocês precisam ler separadamente, na ponta da língua, porque a chance deles caírem é pequena, mas se cair, você tem que estar preparado. Você precisa estar preparado. Vamos lá, senhores e senhoras, deixa eu, então, começar com vocês aqui o que interessa. Então, está aqui o nosso simulado, entre em contato com o Revisando para fazer o simulado e nós vamos tratar aqui com vocês dessas questões inéditas no domingo, dia 6 de novembro. Vamos lá, meninos e meninas, Plano Nacional de Educação. Ele ficou pronto em 25 de junho de 2014 e as metas e as estratégias deles precisam ser finalizadas
até junho de 2024. É claro que você se pergunta, mas veja bem, nós tivemos 2 anos de pandemia, tivemos 2 anos de home office, tivemos 2 anos de educação básica à distância. Será que o Plano Nacional de Educação não vai ser prolongado, né, até 2020, 2026? Gente, tire isso da cabeça. Isso é meritocracia. Isso vai ficar para o próximo governo, se né, um governo diferente, ou o mesmo governo que permanecer lá, dominando, lá, administrando o Ministério da Educação. Isso nós não sabemos, isso é uma especulação. Se eles vão prolongar esse Plano Nacional de Educação por mais 2 anos, devido aos 2 anos da epidemia, da pandemia no Brasil, vamos falar pandemia aqui no Brasil. Então, nós não sabemos. Então, o que nós sabemos para a prova? Para a sua prova, o Plano Nacional de Educação será concluído em 2024. Não vamos especular aqui. Não há especulação com relação a isso. Não há essa especulação. Ele termina em 2024. Ponto. Ah, mas foram 2 anos. A sua prova não pergunta isso. Ela não pontua como será no futuro. Não. Ela pergunta como é. Vai terminar em 2024. Ponto final para a sua prova no dia 27. Portanto, o Plano Nacional de Educação tem duração de 10 anos, vai durar até 2024. O que vai acontecer lá? Vai nascer um novo Plano Nacional de Educação com duração de mais 10 anos, até 2034. Ou seja, corrigindo o que falhou neste plano, não é mesmo? E criando novas metas e novas estratégias para dali 10 anos a mais. Muito bem. Lá na sua prova, vai perguntar para você quais são as diretrizes do Plano Nacional de Educação. A primeira diretriz, erradicar o analfabetismo, aquele analfabetismo absoluto aqui no Brasil. Mas nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem estará analfabeto por completo no Brasil a partir de 2024. Então, até 2024, a eliminação do analfabetismo no Brasil. A segunda diretriz do Plano Nacional de Educação é universalizar o atendimento escolar. Portanto, na educação básica, todas as crianças e adolescentes na escola, ninguém fica para trás, inclusive crianças e adolescentes que tenham necessidades especiais, superdotação, altas habilidades, elas estarão na educação inclusiva, certo? Nenhuma fora da escola, incluindo aquelas que tenham qualquer tipo de necessidade especial, indígenas, quilombolas. Isso porque muitas dessas regiões não têm escola. Então, o Plano Nacional de Educação coloca: haverá sim escola. Não pode ficar ninguém de fora. Ninguém fica para trás. Segunda diretriz: superar as desigualdades educacionais, sejam elas quais forem, desigualdades regionais, desigualdades econômicas entre a escola pública e a privada, né? Desigualdades entre capitais, entre municípios pequenos em comparação com as capitais, certo? Então, não pode haver nenhum tipo de desigualdade. Só que dentro dessa diretriz de número 3 do Plano Nacional de Educação, tem uma pontuação muito interessante, que é a promoção da cidadania e a erradicação da discriminação. Isso porque a educação no Brasil, ela tem o objetivo de preparo para a cidadania, preparo para o trabalho, e o Plano Nacional de Educação traz uma outra questão: acabar com qualquer tipo de discriminação, seja religiosa, econômico-financeira, né, de investimentos na educação. Não se pode ter nenhum tipo de discriminação. Quarta diretriz do Plano Nacional de Educação: a melhoria da qualidade da educação, isso é óbvio. E a quinta, a formação para o trabalho e para a cidadania, que são os objetivos centrais do nosso processo educativo no Brasil. E aqui nós temos uma questão: quem é leigo vai fazer a prova, não é? Esquece nas diretrizes
da formação para o trabalho. E sempre lembra da cidadania. Porque muita gente pensa, peraí, veja, lá na educação básica, ensino fundamental, não é? Nós temos muita gente, né, que está lá e tal, estudando para a cidadania, mas são crianças. Como é que eu vou formar crianças para o trabalho? Segundo o ECA, o Plano Nacional de Educação, sim, haverá a formação para o trabalho também além da cidadania, com valores morais, com valores éticos esperados pela sociedade. Portanto, meninos e meninas, atenção. Esses dois tópicos, duração e diretrizes, vêm com força na sua prova do dia 27 de novembro. Isso aqui precisa estar de cor na ponta da sua língua para que você possa ter sucesso em pelo menos uma das questões que lá irão aparecer. Cuidem com esses dois tópicos no dia 27 de novembro, Momento Mãe de Ná. Vamos ao próximo quadro? O próximo quadro, professores, professoras, são as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Mais uma para vocês tomarem o máximo de cuidado, tá certo? Mais uma não, são mais 5 diretrizes, além daquelas que pontuamos, as 5 primeiras. Mais 5. Gestão democrática na educação pública, né? Em que haverá eleição para diretor. O projeto político-pedagógico tem a participação da família. A família vai participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, vai participar do conselho de classe, não é? O 7º ponto, a 7ª diretriz, a promoção humanística, leitura, teatro, poesia, literatura, bibliotecas. A promoção científica, laboratorial, seja ela eletrônica na área da informática, seja na área da química, da física, da robótica, cultural, já citado, e tecnológica do país. A diretriz número 7, meninos e meninas, é uma diretriz muito delicada. Por que ela é uma diretriz muito delicada? Porque nela o Estado ele assume, né? O Ministério da Educação, nós, como cidadãos, estamos assumindo o seguinte: nós não conseguimos nos adiantar no processo, né, de investimento na área científica, na área cultural, na área tecnológica. Isso está muito esquecido. E a gente precisa dar a volta por cima nesses elementos. Na diretriz de número 8, a meta mínima de aplicação de recursos públicos em educação na proporção do PIB, que até o término desse plano será 10% do produto interno bruto, para que dele se assegure um mínimo padrão de qualidade e equilíbrio, equidade entre escolas, colégios e instituições. Lembrando que isso é mensurado através de exames nacionais de qualidade, seja do IDEB, seja do próprio Enem, que faz esse cálculo, que faz essa avaliação. No inciso 9, a 9ª diretriz é a valorização dos profissionais da educação, não só no aspecto salarial, plano de carreira, promoções, progressões, mas na formação do professor. O Plano Nacional de Educação lhe dá a entender o seguinte: que nós, professores, recebemos uma formação inicial no nosso curso universitário, lá na pós-graduação, né? A gente passa no concurso público, recebe uma formação continuada dentro da escola e ponto final. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos receber novas formações, né, mais concretas ao longo da nossa vida funcional. Seja mestrado, doutorado, que esse plano fala muito sobre isso, a participação das universidades federais na nossa formação, independentemente se nós atuamos no ensino público municipal, federal, estadual ou no privado, não importa, a nossa formação precisa ser mais concreta, mais robusta, e o Plano Nacional de Educação traz isso como diretriz. 10ª diretriz, respeito aos direitos humanos, a diversidade, lembrando, essa diversidade, ela é lato sensu, né? Diversidade religiosa, sexual, de raça, de origem, né? Não importa. Todas as diversidades serão respeitadas e a sustentabilidade
que é palavra da moda, o desenvolvimento sustentável. Cuidar da natureza, cuidar dos nossos recursos humanos, para que sobrem esses recursos para as próximas gerações. Nós não podemos acabar com todos esses recursos agora, durante a nossa atual existência, porque nós vamos ter, né, filhos, netos, bisnetos. Se nós não temos filhos, haverá os filhos, os netos, os bisnetos dos nossos amigos, nossos familiares, nossos desconhecidos, que precisam usufruir dessa qualidade natural que nós temos atualmente. Então, professor, professora, pedagogo, pedagoga, na ponta da língua, mais estas 5 diretrizes do Plano Nacional de Educação, que podem aparecer na sua prova, muito embora as 5 primeiras aqui tratadas agora há pouco, são as mais fortes de todas elas. Essas 5 aqui, as 5 demais, eu acho muito interessante a diretriz de número 6, essa questão democrática, na 7, desse atraso que nós temos, a aplicação do PIB, que é de 10%, não é? E o respeito à sustentabilidade no item 10, que pode aparecer na sua prova. Fechou? Então, diretrizes na ponta da língua. E o que eu acredito, inclusive, que dessas diretrizes, não é mesmo? Elas possam vir no formato de verdadeiro e falso. Então, eles colocam lá número 1 em romano, 2, 3, e perguntem sobre as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Quais encontram-se verdadeiras? Aí você lista as verdadeiras e falsas, é a alternativa A, 1, 2 e 3, B, 2, 3 e 4. Então, elas vêm aparecendo como verdadeiras e falsas nessa sua banca. Isso é muito comum na banca avaliadora. Muito bem, então andamos já 2 passos do nosso encontro. A duração e as diretrizes aparecem muito em provas. Vamos agora ao terceiro passo, professores e professoras. Vamos lá. Para construir o Plano Nacional de Educação, né, foi necessário um referencial, um marco, uma referência. É necessário, como a gente sabe, buscar, de alguma maneira, números, estatísticas, para se chegar a um denominador comum. E a referência do Plano Nacional de Educação vem de várias tomadas de números e de pesquisas. A primeira dela é a PNAD. A gente fala o PNAD, mas corretamente é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Esta amostragem estatística auxiliou na construção do Plano Nacional de Educação. E esta mesma estatística vai construir o próximo Plano Nacional de Educação, que, em teoria, nascerá em 2024, mais um, até 2034. O segundo referencial é o censo demográfico. Estamos utilizando o censo anterior, muito embora o Brasil esteja passando, nesse momento, por um novo censo. Esse novo censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também ajuda a referenciar o Plano Nacional de Educação. Também temos os censos nacionais de educação básica, que são aqueles, e também superior, também do ensino médio, muito embora a gente saiba que o ensino médio faz parte da educação básica, em que anualmente, não é, coleta dados escola por escola, turma por turma, e tudo isso, não é, no caso da prefeitura, é reunido pela Secretaria Municipal, esses números vão para a Secretaria Estadual e depois vão para o Ministério da Educação, e todos esses números são, então, reunidos o mais atualizado possível, já que as nossas escolas realizam este censo anualmente. Não está no Plano Nacional de Educação, mas a chamada baseada na nota, nos conteúdos dados, nos índices de reprovação, né, também são utilizados como referência. Só que o Plano Nacional de Educação cita a PNAD, o censo e o censo da educação básica e do ensino superior, beleza? Então, não esqueçam dessas referências, chance para cair na sua prova, porque ele vai perguntar, esse plano nasceu do nada? Ele nasceu do chão como Exterminador do Futuro 2? Não, é deste referencial aqui. Maravilha? Muito bem, atenção. Estou citando algo que na minha cabeça, né,
né, de professor desta área, né, trabalhei em universidades, em bancas avaliadoras, fazendo vestibulares e concursos, isso é bastante importante. Incluir informação detalhada do perfil populacional de 4 a 17 anos de alunos com deficiência. Veja, o Plano Nacional de Educação dá uma atenção bastante grande para estudantes que tenham necessidades especiais, altas habilidades, porque ninguém pode ficar de fora. A inclusão precisa ser total. Nenhuma criança, nenhum adolescente portador de deficiência pode estar fora da escola. Lembrem que até o nascimento desse plano aqui, né, as APAES para alunos com necessidades especiais, elas eram primordiais, elas eram preferenciais. E as escolas eram secundárias, ou seja, levavam na escola como opção, na escola básica. Com o Plano Nacional de Educação para cá, isso se inverteu. A inclusão é prioridade, e as APAES não são, elas são opcionais, ao olhar da lei, ao olhar desta legislação. Lembrando, não estou fazendo meritocracia, não estou julgando, até porque na minha concepção pessoal, as APAES são muito importantes, são básicas, são obrigatórias para este público, mas a lei coloca que a inclusão na educação básica é primordial. Por isso, cuidado, atenção com esta informação. Muito bem? Deixa eu dar uma olhadinha como é que vocês estão aqui. Muitas vezes aparecem perguntas no chat. Lembrando, no chat tem 2 informações importantes. Tem lá o canalzinho do professor para você se inscrever. Tem o canalzinho do Revisando, porque lá sempre aparecem novidades, novas aulas, novos conteúdos, simulados e tal. Não perca o contato com o curso, sobretudo aí para a sua melhor aprovação. Muito bem. Outra questão boa de prova. Quem é que monitora o Plano Nacional de Educação? Se ele está dando certo, se ele não está, se está funcionando, se está faltando isso, aquilo, o investimento não está chegando. Quem é que faz esse monitoramento? Em primeiro lugar, o MEC, o Ministério da Educação. É o primeiro a monitorar. É o primeiro a ter interesse, apesar de teórico, é o primeiro a ter interesse em que esse plano dê certo. Segundo, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Vamos traduzir em miúdos aqui para fazer uma prova, você que está anotando aí bem facinho aí o resuminho. O Congresso Nacional tem também o dever de monitorar, né, se o Plano Nacional de Educação está funcionando. O terceiro, o Conselho Nacional de Educação, tá? E em quarto, o Fórum Nacional de Educação, que a gente vai ver quantos precisa ter, de quanto em quanto tempo, qual é o tempo entre um e outro, né? Então, são esses 4 canais que monitoram, tá? O monitoramento em tempo real ocorre com o MEC e com o Conselho Nacional de Educação. O monitoramento por provocação jurídica, popular e tal, é do Congresso Nacional, tá lá da Comissão da Câmara e do Senado. E o Fórum Nacional de Educação, né, ele vai ocorrer aos poucos, são poucos realizados ao longo de 10 anos. Então, eles acabam monitorando, mas eles acabam, né, debatendo esses problemas aí ao longo de poucas vezes nesses 10 anos. Maravilha? Então, cuidem com o monitoramento do Plano Nacional de Educação. Avaliação do Plano Nacional de Educação. Como é que funciona? Primeiro, o plano sofre uma avaliação a cada 2 anos ao longo da vigência desse plano. Então, de 2 em 2 anos, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, daí encerra esse plano, né? Teoricamente vai nascer outro em 2024. O INEP, que é o instituto, né? É o mesmo que faz lá o Anísio Teixeira, é o mesmo que faz o Enem e tudo mais, né? Ele vai publicar estudos para aferir, para garantir
que as metas do Plano Nacional de Educação estão sendo cumpridas e quais não estão. Exatamente por isso, o INEP é um instituto independente, que vai avaliando, não é, se o Plano Nacional de Educação funciona mesmo. E esta avaliação, esta aferição, ocorre a cada 2 anos pelo INEP. 2 anos pelo INEP. Mas cuidado com uma outra informação que coloco neste quadro para vocês. Não é só 10% do PIB, não é só 10% do PIB que é dinheiro aplicado na educação básica por ordem do plano, mas também royalties de petróleo e gás. Royalties de petróleo e gás. Muita gente fala, o pré-sal também. Não é só o pré-sal, é também os recursos do pré-sal, que vão ser destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados, 10% do PIB, parcela do resultado da exploração de petróleo e gás natural, também vem para a educação. Né? Isso aqui foi no surgimento do Plano Nacional de Educação, ali no final, né, da gestão da presidente Dilma em Brasília, deu o que falar, isso aqui deu um debate danado, os estados não queriam abrir mão desses royalties, né? Não queriam dividir também com aqueles que não exploram petróleo e gás, mas não teve conversa. Tem grana do petróleo e gás aqui nesse plano também, não esqueça disso para a sua prova. Muito bem, eu tinha comentado com você sobre as conferências nacionais, né? Lá atrás, deixa eu mostrar aqui, ó, as conferências nacionais, os fóruns nacionais e tudo mais, para monitoramento. E quantas conferências vão ocorrer ao longo desses 10 anos? No mínimo, 2 conferências vão ocorrer de educação até o final do plano, até o final do decênio, até 2024. Então, no mínimo, 2. Professor, mas quando que ocorreram? Quando que vai ocorrer outra e tal? Não, isso não importa na sua prova, porque não está no plano. Tá? No plano está colocado que haverá, ou haverão, 2 conferências nacionais, no mínimo, nos 10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação. Só que tem que se tomar cuidado de que entre uma conferência nacional e a outra haja um espaço de 4 anos. Entre uma conferência e a outra haja um espaço de 4 anos. Agora, a tua prova vai no cerne, ela vai te perguntar qual é o objetivo das conferências nacionais? Avaliar a execução do plano e elaborar o Plano Nacional de Educação, que vai começar em 2024. Já começar a preparar o próximo, que vai até 2034. Então, ele já vai preparando o próximo. Maravilha? Outra pergunta importante de prova, não tão importante quanto as que vimos até aqui, mas ela é importante também, o regime de colaboração. Já que para a implementação de modalidade de educação que necessite considerar territórios étnico-educacionais que levem em conta identidades locais, especificidades linguísticas e socioculturais locais, está assegurada a consulta prévia desta comunidade. Então, se o plano vai ser aplicado numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, aquele público vai ser ouvido com relação a alterações, construção de projetos políticos, construções de escola, projeto político didático educacional. Então, eles precisam ser consultados. Isso é óbvio, mas a gente sempre tem que passar. Muito bem, que mais que o plano traz? Estratégias. Só que são estratégias obrigatórias dos estados da federação. Gente, esse slide cheira a prova, cheira a concurso público. O concurso vai chegar assim, qual é a obrigação dos estados no cumprimento das estratégias obrigatórias, não é, do Plano Nacional de Educação? Vamos lá? Considerar as necessidades específicas das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas, assegurando a sua diversidade cultural e a participação no plano, na execução do plano. E a garantia do atendimento das necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e etapas e modalidades.
Ou seja, a inclusão é primordial, é garantia, inclusive a modificação de espaços, infraestruturas, não é? O desenho universal, não é? Aquelas modificações mínimas que a gente precisa fazer dentro dessas instituições precisam acontecer, elas precisam ocorrer. A avaliação que vai ocorrer a cada 2 anos do plano, então, 16, 18, 20, 22, 24, o que tem? O que ela mede? O que avalia, de fato, aquilo, olha só, que o INEP, né? Aquilo que o INEP publica. O que o INEP tem que avaliar? O que o INEP vai mensurar a cada 2 anos? Indicadores de rendimento escolar, tá certo? Indicadores do Exame Nacional de Avaliação, né? Só que tem um problema. 80% dos alunos de cada ano escolar precisam participar desta avaliação. No mínimo, é disso para mais. Então, isso aqui é um desespero até dos diretores, porque é responsabilidade deles botar essa piazada para fazer o IDEB. Prova Brasil, provinha Brasil e não sei o quê, é responsabilidade. No mínimo 80% da criançada, dos adolescentes, vão ter que participar das proposições, destas avaliações aqui. E aí vem lá o INEP, pega esses números do IDEB, né? E elabora essa divulgação. Veja, tem que elaborar as notas e divulgar, é ampla divulgação. As notas do IDEB, por escola, por município, por bairro, por estado, elas são obrigatoriamente passíveis de ampla divulgação na imprensa. Tem que divulgar se estamos melhorando ou piorando e por que estamos piorando. É mais ou menos o que o Ministério, por exemplo, o Banco Central faz quando tem lá os índices de inflação. Subiu. Por quê? Diminuiu. Por quê? Esses índices precisam ser debatidos. Com os números do IDEB é a mesma coisa. Fechou? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, o pessoal. Eu preciso dar um abraço no povo que está participando com a gente aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Ana Andresa, Claudete, Dilaine, a Patrícia, Lucimara, Michele, Rafaela, William, estão todos com a gente, meu muito obrigado. E um abraço àqueles que vão assistir às aulas depois gravadas, né? Porque não quiseram perder, né, o programa do Hulk, né? Estão lá, assim, quem quer ser milionário lá, né? E aí, depois eu vejo a aula gravada. Forte abraço para você. Mas olha só, meninos e meninas, professores e professoras, pedagogos e pedagogas, olha só. Terminamos a parte legal. Aí você pensa assim, professor, você falou que o Plano Nacional de Educação é dividido em 3 partes. Parte legal, metas e estratégias. O que mais cai? Parte legal e metas. Estratégia, tem que ler, tem que decorar. Mas a chance de queda de estratégia é muito pequena em comparação com metas e leis. A parte de lei a gente terminou. Acabou, é só isso, é o grosso, é o que é mais importante, tem que estar na ponta da língua. Mãe de Ná me disse, pelo menos uma questão do que a gente viu até agora vai cair. Uma questão legal, uma questão que trata de lei do Plano Nacional de Educação. Agora nós vamos àquilo que mais tem caído ao longo desses 8 anos. As metas do Plano Nacional de Educação. Primeira coisa que vocês precisam saber, na ponta da língua, quantas metas são? 20. São 20 metas. 20 metas. Então, tem que saber tudo das 20 metas. Mas as estratégias são importantes? São. Chance de cair? Pequena. Pode cair? Pode. Vai ter que ler. Vai ter que estar na ponta da língua as estratégias também. Mas vamos às metas, que estatisticamente é o que mais tem caído ao longo do período. Mas você vai parar tudo que você está fazendo amanhã na tua atividade, no teu horário de almoço, vai levantar mais cedo, vai dormir mais tarde e vai ler as estratégias atenciosamente. Pelo amor de Deus. Porque se cair, você tem um trunfo na sua mão. Mas vamos para a meta, que meta cai. E essa aqui vai cair. Aí uma questão ou duas de meta. Meta 1, universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças
de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches para atender, no mínimo, metade das crianças de 0, 1, 2 e 3 anos de idade até 2024. Atenção com a meta 1. A meta 1 é pesada para a tua prova, ela vem com força. Primeira coisa que ela está dizendo: todas as crianças e adolescentes da educação básica na escola até 2016. Ninguém fica para trás. Ninguém fora da escola. É universalizar, ponto final. Certo? Resolvido. Segundo passo, nós temos que botar a criançada da educação infantil na escola. Crianças de 4 e 5 anos de idade, até 2016, todas na escola de educação infantil. Se você quiser usar pré-escola, né? Outros usam bem velho, né? Antigo, eu vou entregar a minha idade, né? Usam jardim da infância. Toda a criançada de 4 e 5 no jardim. Todo. Né? Tem que fazer isso. Muito bem. Então, na educação infantil, crianças de 4 e 5 anos, todo mundo lá até 2016. Porém, e as creches? Não dá para universalizar. Não tem como, não tem dinheiro para fazer creche em todos os municípios para todas as crianças. Lembrando, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou falando que os políticos da época, ao montarem esse plano, disseram: tem dinheiro para fazer creche para todo mundo. Então, vão fazer creche para quantas crianças? Para 50%, certo? 50%. 50% da criançada de até 3 anos vai ter vaga na creche até 2024. Temos que fazer, pelo menos metade a gente precisa considerar. Então, a meta 1, muito importante para a prova. Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 e garantir que 95% delas concluam na idade própria até 2024. Olha, a meta 2, ela é mais, né, mais sonhadora, mais utópica do que a 1. A 2 está dizendo o seguinte, olha só, todas as crianças de 0 a 14 anos na escola, lá no ensino fundamental, 6 a 14, todo mundo lá. Lembrando que esta ordem, este imperativo da meta 2 é um imperativo antigo, porque isso está lá no ECA, o ECA diz isso. Então, o Plano Nacional de Educação recepciona algo que está lá, né? Recepciona algo que está lá no ECA, perfeito? E coloca o seguinte: nenhuma criança de 0 a 14 anos fora da escola. Aqui inclui adolescentes, é claro, né? De 12, 13 e 14 anos no ensino básico, todo mundo lá. Mas tem mais uma meta bastante grande e interessante aqui, né? Bastante ousada. Esse povo de 6 a 14, 95% deles vão e irão terminar suas séries, seus anos, seus níveis na idade correta. Ou seja, aqui tem uma informação oposta. Qual que é a informação oposta da meta 2? Só podem reprovar 5 até 5% dos nossos alunos. É linguagem subliminar. Se 95 tem que terminar em idade própria, eu posso permitir até 5% de reprovação. É o que coloca a linguagem subliminar da meta 2. Você tem que estar preparada para ela na prova do dia 27. Vamos a mais uma meta? Meta 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o fim do plano 2024 a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% dos nossos adolescentes. Veja, a meta 3 também é muito ousada, né? Ela coloca assim, ó, esse público do ensino médio, 15, 16, 17 anos, primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, todo mundo lá,
ao menos tem que ter vaga para todos esses adolescentes do ensino médio. Só que a meta 3 tem uma linguagem subliminar, ela está assumindo um problema que o Brasil tem. Temos evasão gigante no ensino médio. A invasão do ensino médio é monstruosa. Então, como essa invasão é monstruosa, a meta 3 está dizendo o seguinte: vamos permitir a evasão, vamos, de quantos por cento? 15%. Então, 85% lá. E até 15% a gente, né, vai tolerar essa evasão até 2024. Mas 85% tem que terminar lá no ensino médio bonitinho. Tem que ter vaga para todos, vaga para 100% dos nossos adolescentes. E 85% tem que concluir o ensino médio. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que a meta 4, muito ousada, ela coloca outra informação diferente lá do ECA. O ECA coloca que é com 5 anos em diante. E o Plano Nacional de Educação coloca que é 4. Toda criança e adolescente de 4 a 17 anos que tenha qualquer necessidade especial, superdotação, altas habilidades na escola inclusiva. Na escola não tem conversa. Estarão lá e vão receber atendimento educacional especializado. Tutor, não é? Dispositivos que facilitem a sua vida, né? Ajuda, auxílio, ajuda assistiva, equipamentos, né? Assistivos também. Meta 5, boa essa. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Atenção à meta 5. Eu vou tomar um gole d'água, você marca aí, esse negócio vai cair na tua prova. Tá com cheiro, ó. Cheiro de banca avaliativa de concurso público de professor. Eles vão perguntar o seguinte: até que ano as crianças precisam estar totalmente, completamente alfabetizadas? Alternativa A, até o 1º ano. Alternativa B, até o 2º ano do fundamental. Alternativa C, até o 3º. Alternativa D, até o 4º ano. Alternativa E, até o nível 3 da educação infantil. Você vai marcar C. Até o 3º ano, todo mundo alfabetizado, né? Muito embora eu faça aqui uma crítica, mas uma crítica de análise pessoal. É muito tarde, né? É muito tarde. É muito tarde. Na minha concepção, mas é pessoal, profissional e opinião filosófica acerca disso. Está terminando o 1º ano de fundamental, toda a criançada alfabetizada, não tem o que fazer. Teria que ser assim. Mas o Plano Nacional diz até o final do 3º ano do ensino fundamental, a meta 5. Meta 6. Oferecerem educação em tempo integral, no mínimo, a metade das escolas públicas, de forma a atender 25% dos alunos da educação básica deste país. Atenção à meta 6. Olha o desafio gestor, né? Olha o desafio prefeito, governador do estado. Está dizendo assim na meta 6. Metade das escolas de educação básica até 2024, portanto, faltam 2 anos, precisam oferecer educação em tempo integral. Aí você se pergunta, por óbvio, né? Professor, mas como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai acontecer? E eu te respondo, não interessa. Porque a tua prova não te pergunta isso. Ela não é meritocrática, ela não é daquela pergunta, o que você acha da meta 6? Esquece isso. Né? Esquece isso. Você tem que pontuar no teu concurso, lá na tua prova, no dia da banca. Meta 6. Metade das escolas públicas até 2024 vão ter educação em horário, em tempo integral. Ponto final.
Ah, mas isso nunca vai acontecer. A tua prova não te pergunta isso. Ela vai te perguntar o que está na meta 6 e cheira concurso público a meta 6. Vamos para 7? Fomentar, fazer acontecer a qualidade da educação básica para atingir as incríveis médias nacionais do IDEB. Gente, isso aqui é média incrível, impressionante. Essa média aqui, se eu tirasse na escola quando eu era criança, na época não tinha lei da palmada, ainda nem ECA tinha, né? Porque eu nasci na década de 70, né? A minha mãe ia arrancar o meu pelo se eu tirasse essas notas aqui. Ela ia me... Mas vamos lá, força que vai dar tudo certo. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB tem que estar no mínimo 6. Nos anos finais do ensino fundamental, o IDEB tem que estar no mínimo 5,5, diz para mais. E no ensino médio, lá tem várias avaliações, mas vocês notem, tem lá essas avaliações nacionais, mas o Enem é muito valorizado, a nota mínima é 5,2. No nosso sistema educacional, né, o ensino médio tinha reprovado com essa nota, né? E os anos finais do ensino fundamental tinha passado por conselho de classe, 5,5. Mas tudo bem, não importa, não cai meritocracia na tua prova. Cai o número. Meta 7. Até 2024, o IDEB, do 1º ao 5º ano, mínimo 6. Até 2024, meta 7. A nota do IDEB para 6º ao 9º ano, no mínimo, 5,5. E até 2024, a nota mínima é 5,2 para o ensino médio. Decorem esses números. A meta 7, ó, está cheirando prova. Isso aqui está inalando o concurso público. Cuide dos números dessa meta 7 aqui. Vamos para 8. Elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, no último ano de vigência deste plano, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Vamos trocar em miúdos aqui a meta 8. O sonho do do Plano Nacional de Educação é que todo mundo nesse país, que todos, tenham estudado pelo menos 12 anos de suas vidas. Ao menos nós tenhamos passado numa escola como estudantes. 12 anos. Então, o que é o Plano Nacional de Educação? Que até 2024, qualquer brasileiro que tenha de 18 a 29 anos de idade tenha passado na escola 12 anos de suas vidas. E os negros têm esta mesma média, porque os nossos afro-brasileiros, os nossos afrodescendentes, estudam menos, eles ficam menos tempo na escola, por questões antropológicas, sociológicas, que a gente pode estudar, questões de ordem aí que a gente pode conversar, filosóficas, políticas, humanitárias, né? Claro, busca do trabalho, a gente sabe muito bem disso, busca de emprego, né? Às vezes subemprego, questões discriminatórias, preconceituosas, questões voltadas, questões de se debater na área do bullying e tudo mais. O que não nos cabe aqui, o que cabe dizer é, o afro-brasileiro vai ter o direito de estudar o mesmo tempo que a população branca caucasiana estuda nesse país. Está ali na meta 8. Meta de número 9. Elevar a taxa da alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa do analfabetismo funcional neste público aqui. Senhores e senhoras, professores, professoras, pedagogos, pedagogas, meninos e meninas, olha isso aqui. Nós tínhamos uma taxa em torno de 85%, 88% no Brasil até 2014 de adolescentes alfabetizados. Aí você pergunta, legal, professor, é uma taxa alta. Vamos pensar o oposto? Nós tínhamos uma taxa de aproximadamente 15% de adolescentes analfabetos neste país. Então, o Plano Nacional de Educação disse o seguinte, pelo menos até 2015,
93,5% desse público alfabetizado, ou seja, 6,5% continuariam analfabetos. E até 2024, todos alfabetizados, e pelo menos metade deles, metade, não analfabetos funcionais. Ou seja, metade pode não saber interpretar um texto nem um livro, está resolvido o problema. Críticas à parte, vamos à meta 10. A nota da sua prova 10. Eu não vou voltar a falar da 9, porque me dá coceira de pensar. 50% de analfabeto funcional a gente pode ter. Ah, legal, parabéns aos envolvidos. Meta 10. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, EJA, nos ensinos fundamental e médio, na formação integrada à educação profissional. Então, o que acontece? Tem lá o EJA, o SEBJA, né, que são aquelas escolas específicas para jovens e adultos, não é? Em que pese 25% da carga horária dessas escolas, desses colégios, será voltado para a formação profissional desse público, porque é um público de jovens e adultos que está voltando a se alfabetizar, terminar os seus estudos, terminar os níveis necessários. Então, em conjunto, né, eles querem um diploma, eles querem um canudo de término do ensino fundamental e médio. Em conjunto com essas aulas, preparação técnico profissionalizante. Quantos por cento? 25% dessas matrículas para isso. Meta de número 11, meninos e meninas, olha só. Triplicar matrículas da educação técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, a meta de número 11 está dizendo o seguinte, olha, vamos voltar pelos cursos técnicos que nós tínhamos no passado e vamos colocar cursos técnicos em pelo menos metade das escolas públicas deste país. É a meta 11. Meta 12, elevar a taxa de matrícula da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão e para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. A meta de número 12 é um conjunto de metas, mas ela é importante para a nossa prova, mas vocês notaram, né, que começa a perder um pouquinho a importância, né, ao passar ali da meta 12, 13, mas vamos para 12 aqui. Tomar um golinho d'água, porque eu estou me emocionando aqui, esse plano me emociona. Toda vez que eu leio o Plano Nacional de Educação, eu fico emocionado, eu fico tocado aqui. Vamos lá, meta 12. Vamos botar metade do público brasileiro, 50% na universidade. E que pelo menos 33% desses estudantes tenha de 18 a 24 anos, que é a idade própria do ensino superior para quem nunca reprovou o ensino básico. E que, pelo menos, de todas as vagas ofertadas no Brasil para ensino superior, de todas as vagas de faculdade e universidade, 40% delas seja de universidade pública. É a meta 12. Meta 13. Elevar a proporção de mestres e doutores no corpo docente da educação superior para 75%. E, no mínimo, 35% de professores universitários tenham doutorado. Então, aqui esse é um sonho, tá? Nos grandes centros urbanos, isso é muito simples, né? Você que estudou em Curitiba, região metropolitana, fez universidade aí, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Santa Maria, São Paulo e região, Rio de Janeiro e região. A maioria dos nossos professores universitários tem mestrado, né? Tem lá uma nata com doutorado, uma nata mais espessa ainda de pós-doutores e tal. Mas quanto mais a gente vai para os rincões, para o interior, para regiões mais distantes, esse índice de pós-doutores, doutores e mestres cai bastante. E nós temos universidades em que professores atuam apenas com curso superior comum, universitário, e, quiçá, uma pós-graduação lato sensu. Então, a meta 13 coloca o seguinte: eu quero, até 2024, 75% dos professores universitários com mestrado e doutorado. E, pelo menos, de todos esses, 35%
sejam doutores, cuidem com os números da meta 13. É a típica questão de prova desempate, sabe? Eles colocam só para desempatar a galera. Cuida com a 13. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação. É estrito sensu, que é mestrado e doutorado. Lato sensu é aquela pós-graduação comum, né? Aquela de 12 a 24 meses, né? A estrito sensu é aquela que dura de 3 até 5 anos, né? Tem doutorados que são de 5 anos, né? De modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres neste país e a formação de 25 mil doutores por ano nesse país. Por favor, não ria disso. Tomei um gole d'água para me concentrar. Segundo esse Plano Nacional de Educação, nós vamos formar até 2024 60 mil mestres e 25 mil doutores no Brasil por ano. Não vou comentar. Apenas decorem esses números aqui, né? Você que está aí no doutorado, tem 14 professores aí, doutor. Você já tentou, né? Se inscrever para um mestrado na Federal. Você já tentou, né? Já abriu lá o negócio. Aí você olha lá, na tua área, quantas vagas tem por ano? 5 vagas. 4 vagas. Eu vi uma esses dias que eu abri lá, que estava interessado em fazer lá uma questão de antropologia na área regional, paranaense, da imigração e tal. 3 vagas para mestrado na Federal. E 100 inscritos. E os caras querem formar 60 mil mestres por ano no Brasil. E 25 mil doutores. Meta de número 15. Garantir em regime de colaboração entre a União, Estados, o Distrito Federal e municípios, já em 2015, a Política Nacional de Formação de Profissionais de Educação, assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida com curso de licenciatura na área do conhecimento em que atuam. Quem já está na educação há muito tempo, eu me lembro, em 2015 isso aqui aconteceu, vários colégios, inclusive da rede pública e privada, ofereceram em 2015 e 2016 curso de complementação em licenciatura de apenas 1 ano, na disciplina que eles lecionavam. Isso porque nós tínhamos nas escolas, por exemplo, não é? Muitos engenheiros dando aula de química, matemática, de física, não é? Isso acontecia bastante, não é? Muitas pessoas que tinham uma área de formação afim, ou até era a mesma área de formação que lecionava, só que em bacharelado e não em licenciatura. E aí o Estado, os municípios, a União, a escola privada vieram e, ó, vamos dar uma complementação de 1 ano, um curso para vocês, muitos até online, né? Em que a gente vai dar a titulação na sua área em licenciatura. Entre 2014 e 2016, isso aqui foi muito comum, a meta de número 15. Agora, você vai fazer uma prova, um concurso. Qual que é o espírito da meta 15? A meta 15 tem espírito. Todos os professores que atuam na educação básica precisam ter curso universitário, no mínimo, e que atuem na área, né? Esse curso seja da área em que atuam. Na área em que estão atuando, óbvio. Né? Acontece, vamos lá. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação metade dos professores de educação básica até 2024 e garantir a todos esses profissionais, né, da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Então, a meta 16 diz o seguinte: até 2024, todos os professores de educação básica com aquela pós-graduação lato sensu, aquela que paga baratinho, né? Tem pós-graduação de 6 meses, 8 meses, faz online, avaliações online, sabe? Metade desses professores com essa pós-graduação. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste plano. A meta 17 tem vários vieses, vários contornos, não é?
Primeiro contorno, o professor da escola pública vai ganhar o mesmo que ganha o professor de escola privada. Tá? O que até 2019 era isso? Públicas, educação básica, equiparar até o final do sexto ano, até 2020. Então, até 2020, todos os professores ganhando a mesma coisa, seja pública, seja privada. E cá entre nós, isso está acontecendo hoje, né? Nossa, aumentaram o salário do professor da escola pública. Não, eles estão diminuindo da privada, lá da particular. Lá está caindo o salário, aí vai estar ficando igual da escola pública. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira, né? Então, o que acontece? Até 2020, isso, salários equiparados, equivalentes. E tem um outro viés que é uma linguagem subliminar, né? Que é o nascimento do piso do magistério, que é lei. Então, o Congresso Nacional, todo ano, vai lá, né? Arruma, organiza, né? Atualiza o piso e que para 40 horas, né? Não se pode ganhar menos do que o piso nacional. E aí você se pergunta, professor, e estados que não conseguem pagar? E municípios que não conseguem, não tem folha para pagar o piso? O Fundeb complementa. O Fundeb complementa. Estados e municípios que não conseguem pagar o piso do magistério, a complementação da União. Meta 18, já estamos acabando, galera. Coisa linda, já estamos chegando lá. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional definido pela lei federal nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Então, a meta 18, né, colocou o seguinte: até 2016, plano de carreira, promoções, progressões, não é? E o piso salarial do magistério, que deveria ter sido feito formulado até 2016, o que, inclusive, realmente ocorreu, realmente aconteceu, entrou em vigor 1 ano depois. Ou seja, tem que ter plano de carreira. Inclusive nas prefeituras. As prefeituras têm que oferecer esse plano de carreira também. Ah, mas não consegue pagar, professor, lá. O Fundeb vem e faz, o MEC vem lá e complementa. Meta 19, estamos acabando, não deu nada, né? Passou ligeiro o tempo. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho, consulta pública à comunidade escolar, no âmbito da escola pública, prevendo recurso e apoio técnico da União para tanto. Então, a meta 19 coloca o seguinte: até 2016, projeto político-pedagógico da escola, a construção, a questão do que se trabalha no cerne da sala de aula da educação, tudo mais, a comunidade participa, eleições de diretores, reuniões de pais, associações de pais e mestres, né? E funcionários da escola, a participação, a máxima participação, conselho de classe, né? Conselho escolar, a máxima participação da comunidade nesses processos. Inclusive, até com a eleição de direção, com votos dos próprios alunos, da própria comunidade escolar. Última meta, o que mais cai na prova, meu Deus do céu, a água, o professor está ficando rouco aqui. Também eu me emocionei aí com as metas aí que a gente deu risada aqui agora há pouco, aquela do mestrado, do doutorado, Jesus amado. Meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir de 7% do produto interno bruto até 2019 e até 10% do PIB até 2024. Então, gradativamente, o investimento público na educação alcançará, né, 7%, então, ali é 2014, 15, 16, 2017, 2018, 2019, 7% do PIB. Aí, 2019, 20, 21,
22, 23, 24, 7, 8, 9, 10% do PIB. Chegou 2024, pega toda a somatória de riquezas que o país produziu no ano, pega 10% e joga tudo na educação. Então, até o quinto ano, 7%, do sexto ao 10º ano, 10% do PIB. O teto de investimento será 10% do PIB na educação pública, na educação básica, no investimento da educação pública, meninos e meninas. Vamos ver se alguém fez pergunta no chat. Ninguém fez, não tem problema nenhum. Gente, ficou tão claro quanto as águas do rio Belém? Cá entre nós, não é? É fácil. Qual é o problema do Plano Nacional de Educação? Ele é dividido em 3. Artigo de lei, metas, estratégias. Cai muito artigo de lei, meta, estratégia cai bem pouquinho. Aliás, que bom que eu lembrei, eu estava pensando aqui com os meus botões. Eu peguei as estratégias que mais caíram ao longo desses últimos anos, né? Dos últimos 7 para 8 anos, que cai Plano Nacional de Educação em concurso para professor, e coloquei no material que vocês receberam aí pelo Revisão, tá? Então, nesse material, as estratégias que mais apareceram, que mais caíram, eu vou mostrar para vocês aqui antes da gente encerrar. Quer ver, ó? Aqui, estratégia 1.5, que é da meta 1, estratégia 5. Aqui a meta 1, estratégia 6, meta 1, estratégia 7, assim por diante. São as que mais apareceram, ó. A meta 2, estratégia 7. Aqui a meta 3, estratégia 8. Meta 4, estratégia 2. E assim por diante. Para vocês poderem ler. Mas atenção, isso aqui é o resumo das estratégias que mais caíram, das estratégias que mais apareceram. Só que você tem o dever de você para com você, para você não se perdoar se você fizer diferente, de ler todas as estratégias atenciosamente. Na hora do almoço, na tua atividade. Se você é professor meio período, é imperdoável você não usar o teu meio período para estudar. A prova aí dia 27 está chegando, né? Está perto da gente. Então, tem que ter essas estratégias na ponta da língua. Professor, a chance de cair é pequena? É. E se cair, você sabe. Você leu, você estudou, você conheceu. As chances maiores são aquelas que nós trabalhamos no começo, mas as estratégias tem que saber. Meta de cor, artigo de lei do Plano Nacional de Educação de cor. E as estratégias tem que conhecer as estratégias. Porque Deus livre se cair, você está dominando a área aí. Agora, o que mais tem aparecido aí, a gente manda ver mesmo, aí você tem que dar conta da parada mesmo. Certo? Muito bem. Relembrando, né, que o professor Márcio me corrigiu agora há pouco, eu andei falando bobagem aqui, agora eu vou falar de novo. O Revisando fez um simulado que será a cara, o perfil da banca avaliadora da prova de vocês no dia 27. Serão 40 questões inéditas, que nunca caíram em banca nenhuma, em língua portuguesa, informática ECA, né? E o que acontece? Você vai se inscrever no Revisando via 41988543722, se inscreve por ali, tá? Negocia ali os valores com o professor Márcio, vai lá, conversa com ele, vai lá, né? Aí você recebe no WhatsApp e resolve. 6 de novembro, 2h30, nós, professores, estaremos aqui lecionando, dando aula, explicando, passando uma lupa, um pente fino no simulado que você fez, no simulado que você respondeu aí nesses próximos dias. Não percam, senhores e senhoras. Outra coisa, tem aqui no nosso chat, né, 2 linkzinhos para vocês fazerem aí suas inscrições. Não esqueçam de mais nada. Dúvidas, perguntas, alguém ficou com alguma pulga atrás da orelha? Ah, sim, será assim, Rafaela. O simulado você vai fazer via WhatsApp, não tem o gabarito, você vai ter que se virar para resolver. E para saber o gabarito, vai ter que assistir a aula. E a aula será, sim, dona Rafaela, gravada para você assistir a hora que você quiser, né?
Isso é muito importante. Não esquece lá. E divulga, né, gente, o nosso revisando aí para os seus colegas de trabalho, diretoras, pedagogas, povo que está fazendo concurso com vocês aí, ajuda o povo, né? Vamos que vamos, ajuda todo mundo aí, né, a passar com você. Porque ele tem o melhor amigo, ele não é teu concorrente, ele tem o melhor amigo, ele vai passar no concurso com você e, se duvidar, vai trabalhar na mesma escola que você, vai fazer aquelas fofocas de sala de professor na hora atividade, né? Que coisa maravilhosa. Mais alguma dúvida? Estou inteira à disposição dos senhores. Pessoal, consegui aqui esclarecer o mais importante do Plano Nacional de Educação, compreenderam bem, marcaram bem. Viu que eu resumi bem assim as metas, deixei elas bem enxutas? Maravilha. Não esqueçam, as estratégias são muitas, são numerosas, são gordas, são grandes. Você tem o dever de ler as estratégias e de decorar os artigos legais e as metas do Plano Nacional de Educação. Muito bem, deixa eu abrir aqui os participantes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Claudete, Andresa, Edilane, Patrícia, Lucimara, Michele, Rafaela, William e aqueles que vão assistir a aula gravada depois. O meu muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos em breve. Valeu, William, obrigado pela lenda. Ainda bem que você me chamou de lenda e não me chamou de mito. Vamos lá, até a próxima. Tchauzinho. Nossa, que rápido. Vamos, mas papo.